O impacto no primeiro ano, para que ele consiga continuar bem todo o período escolar, ele é fundamental. A alfabetização se concretize nesse momento. É onde a criança é apresentada mesmo para o mundo letrado, para o mundo de leitura, e vai muito além de ser alfabética, de aprender a escrever. Naquela região, durante o inverno, nevava. Nas noites frias, a mãe e as duas filhas sentaram-se perto da lareira, aquecendo-se do fogo. A mãe abria um livro e lia. As meninas tricotavam, costuravam e bordavam. Teatro congelado, onde eu conto uma história para as crianças e depois elas têm que fazer uma cena, e elas escolhem uma cena e representam para a turma de uma forma estática. E os outros alunos precisam descobrir qual cena que está sendo representada. E quem acerta fica no lugar representando essa cena. Que cena é essa? Eu acho que é a parte que a mãe... Eu acho que eu sei. Que a mãe... Que eles ficam ricos? Quase. Tem a mãe. Qual? É a parte que a mãe mandou comprar agulha? Acertou. Parabéns. O objetivo é que as crianças, elas prestem bastante atenção na história, não percam o foco, que hoje em dia é complicado para a gente conseguir isso das crianças, desenvolver a criatividade e também a expressão corporal. Tem que entender que cada criança tem a sua especificidade, né? Criança tem um ritmo, então você tem que entender que a criança, ela vai avançando de acordo com o tempo dela. Há todos esses estímulos para que ele consiga se consolidar alfabetizado para a sociedade, que é isso que a gente quer, que eles compreendam, né, todas essas funções sociais que a alfabetização tem. Você pegar uma criança que não sabe nem as letras do alfabeto, não conhece ainda, não sabe escrever o próprio nome, elas avançarem e depois elas virem ler para você, você às vezes não percebe nem que elas avançaram tanto. De repente elas vêm com um livrinho e leem a frase. Lucas, hoje a gente vai fazer o nosso treino de leitura. Você vai ler o mais rápido que você conseguir, da melhor forma que você puder, lendo uma linha de cada vez, tá bom? Eu pensei em fazer uma cabine acústica, né? Onde as crianças pudessem fazer a avaliação sem se sentir assim muito pressionada, avaliada, né? Cobrada. E que essa cabine ela poderia se deslocar por diferentes ambientes da escola, né? Não precisaria ser só aqui na sala de leitura ou na sala da professora, onde ele tem a aula. E dependendo do momento onde ela estivesse fazendo esse trabalho, a gente poderia deslocar essa cabine para um determinado lugar. Então nós colocamos o cronômetro, uma criança de cada vez entra, veste o seu colete, já vai fazendo essa imersão na atividade, eles se preparam. Nós temos fichas com diferentes níveis de acordo com o nível de cada criança. E a proposta é, conseguiu ler 60 palavras em 1 minuto do nível 1, na próxima vez que a gente fizer a atividade, você vai ler o nível 2. E você vai se desenvolvendo, vai melhorando cada vez até chegar no 5º nível. E eles demonstrarem que estão lendo de forma fluente. Então, assim, uma evolução grande num pequeno espaço de tempo, que a gente está finalizando o primeiro semestre agora. E você gosta de ler na nave de leitura? Tá bom. Também? Quando você põe esse colete aí, você se sente super poderoso? Uhum. Cada vez que a gente vai tentando ler e vai tentando escrever, a gente vai tentando aprender também. Mas é muito importante a gente não priorizar que somente no primeiro ano, se não ocorrer essa alfabetização no primeiro ano, essa criança não tem mais chance. Ela será deixada para trás. É isso que o ciclo possibilita para as crianças, que mesmo que ela tenha alguma dificuldade, os professores, toda a equipe, todo o projeto do ciclo está pronto para fazer com que essa criança recupere, aprenda e siga em frente, evolua. Pela figura aqui, sem ler o texto, a gente consegue identificar o quê? Um menino, certo? O que mais? Tá fazendo uma doação de quê, talvez? De brinquedos? De brinquedos? Então, nós vamos então seguir com a leitura pelo aluno e depois leitura pela professora, tá? Eu entro na sala das professoras, né, para compartilhar, porque assim, esses alunos que têm algumas defasagens, alguma coisa que ficou lá atrás, que eles não conseguiram acompanhar, eles não se sentem muito bem dentro da sala de aula, porque o professor às vezes começa a explicar e eles não acompanham, né?
Então, quando eu entro nessas aulas compartilhadas, nós procuramos dar algumas propostas de atividades onde todos consigam interagir. Então, a gente está falando do quê? Isso é uma carta, isso é um bilhete? Uma carta. É uma carta de quem para quem? Pra Pedro. Do Pedro, né? De um amigo novo, ele está fazendo uma doação. Quando eles vêm para o PAP, né? É que a gente chama de PAP, né? A partir do momento que eles vêm, a primeira coisa que eu faço é o acolhimento. Porque nós, aqui dentro, nós precisamos ter um vínculo uns com os outros. Quando eles têm esse vínculo, eles se sentem confiantes. As matérias assim que tem nas salas, essas coisas, a gente pode aprender aqui que a professora ensina de um jeito mais fácil, mas que dá para aprender muito bem. Então, às vezes eu pego letrinhas móveis, ele não consegue ler o que está escrito, mas pelas letras móveis ele lê. E só pelas letras móveis, quando ele consegue ler, eu já fico muito feliz. Que eu sei que dali para frente ele vai ter segurança e ele vai conseguir avançar. O objetivo da escola, todos estão aqui para o mesmo objetivo, que são os estudantes.